Deputado Luiz encerra suas inscrições. Companheiras e companheiros, bom dia para todos. É um prazer muito grande estar compartilhando com vocês aqui desde ontem. Maravilhosa oportunidade. Companheiros, eu atuei muitos anos na direção nacional do Simpar e pude presenciar sobre esse tema casos terríveis que a Embrapa não se mexeu. Eu ia citar somente dois, para lembrar que são fatos do conhecimento da grande parte desses companheiros que estão aqui. Um deles é do companheiro Aron do Brasil, lá do Pantanal, que teve a casa incendiada, 2 filhas queimadas, por culpa da Embrapa. Ela não permitiu que ele fosse transferido com os filhos dele. A auditoria da Embrapa perseguiu ele até o extremo. E, no final, como não pôde fazer nada com ele, porque ele denunciava sistematicamente roubo de gado e tudo mais lá, arranjaram um jeito de um atentado e queimaram a casa dele com as 2 filhas dele dentro. E ele morreu. Ele não, as filhas dele. O outro foi um companheiro que pedia por tudo enquanto é santo, viu, Nilson, para ser transferido para Campinas, porque o filho dele estava em fase terminal, com câncer. E ele precisava de fazer um tratamento para aquele filho que só tinha em Campinas. E ele pediu. E eu fui com ele. O telefone não tem maldito, toca quando não pode, né? Aí, atende para mim, por favor. Aí aconteceu, Nilson. E eu fui com ele ao chefe dele. E pedi a ele, falei, companheiro, por favor, o filho do rapaz está na fase terminal. Ele é o pai e a mãe, porque ele é separado, e é ele que cuida do filho. Transfere esse companheiro para Campinas. Aí o cara, não pode, porque tem que pedir, não sei o quê, o chefe da unidade de lá tem que aceitar. Eu falei, meu amigo, tem um presidente da Embrapa que a gente pode ir lá pedir. Nesse tempo era o Murilo Flores. Vamos lá pedir. Não pode. Eu falei, tá bom, eu vou resolver do meu jeito. Fui lá no Murilo. Falei, doutor Murilo, o senhor vai resolver um negócio para mim. Tem essa situação. E eu queria pedir ao senhor que usasse a sua autoridade de presidente dessa empresa e transferisse o companheiro. Aí o Murilo Flores tomou para si essa questão e transferiu o companheiro, mesmo temporariamente, porque definitivamente não conseguimos. E aí foi que ele pôde fazer o tratamento do filho dele. Então eu queria, companheiro, parabenizar você, Paulo, pela iniciativa, pelo excelente trabalho. E eu queria encerrar dizendo o seguinte, empresas grandes, como o Banco do Brasil, Embrapa, Codevasf e outras, têm que ter um plano de mobilidade, sim, porque temos problemas. São quase 10 mil trabalhadores que precisam ter uma permissão para se locomover. Do contrário, fica engessado, o companheiro adoece, fica longe da família, maltrata os filhos, maltrata a companheira, o companheiro. Isso não tem cabimento. Como o presidente da Embrapa está chegando aí, o doutor Sebastião, está na hora de ele chegar nele e resolver isso, normatizar isso, criar norma interna objetiva para resolver essa questão. Não dá mais para ficar no século XXI na mão de um cara que tem o poder da caneta. Tem que ser uma norma, para que o cara submeta os critérios, as normas, e tenha a liberdade de se manifestar e se transferir. É isso, companheirada. Parabéns para todos nós aqui pela luta. Parabéns. Pode responder. Alô. Só agradecer, não teve pergunta, né, mas o Antônio Marcos, muito obrigado, o Davi e o Luiz aí, eu não sabia dessas histórias, ele também ilustrou bem aí o que a gente está passando, né? Então, agradeço aí os 3. Cadê o Marcão? O Antônio Marcos, cadê ele? Saiu. Esse material, gente, vocês podem ter certeza que a Embrapa tem conhecimento disso, que quando eu fui conversar com a doutora Vânia ainda, e eu citei esse grupo, ela disse, nós sabemos desse grupo, nós acompanhamos. Então, tudo que a gente digitar de Embrapa nos meios eletrônicos, eles puxam, eles acompanham tudo, pode ter certeza disso. E a gente vai, depois desse seminário, nós vamos marcar assim, uma reunião com a doutora Lúcia e vamos levar
todo esse material, tá, Paulo? Até eu combinei com o Nilson, mas ia ficar o Nilson encarregado de levar as assinaturas assinadas aí para a doutora, né? Não sei se vai abraçar essa causa, né? Vai dar sim. Certeza. Próximo bloco, Heraldo do Pará. Prepara Antônio Guedes. Bom dia a todos e a todas. Quero parabenizar a iniciativa do grupo, né? Já que a Embrapa não toma atitude, alguém tem que tomar atitude, né? E é difícil, eu sei que é uma situação bem complicada. E nós, como presidente do sindicato, quando éramos presidente do sindicato, a gente se deparou também muito com essa situação. A nossa unidade na Embrapa Amazônia Oriental, é uma unidade grande, né? 500 e poucos empregados, então essa demanda sempre era pertinente lá. E internamente também, que tem muitos campos experimentais em cidades bem afastadas, e internamente, tínhamos esse problema internamente, deslocamento para a sede, Belém. Mas, assim, eu queria fazer umas perguntas, não vou repetir, acho que os que o companheiro já falaram, mas eu queria fazer a pergunta especificamente para o Paulo e uma para a Diretoria Nacional em relação à atuação, em relação a estes casos de transferência. Paulo, esses companheiros que, nessas situações aí, o grupo ele tem algum suporte jurídico, ele tem alguma orientação jurídica, teve alguém que entrou na justiça, vocês acompanharam algum processo, tem algum suporte da Diretoria Nacional para resolver juridicamente algum caso desse específico, que, no meu entender, alguns casos desses aí, outros também, teria que ser ação judicial mesmo, né? Ação judicial. Questão de saúde, questão de depressão, questão de doença, né? Questão familiares, aí tem que ser via justiça mesmo, e creio que o Sindicato Nacional não ia se furtar em apoiar esse tipo de ação, né? Com esses trabalhadores. Segunda pergunta, aí vai para a Diretoria Nacional. A gente tem participado de mesas de negociação e há anos, nos acordos coletivos, a Embrapa tem dito: nós nos comprometemos a revisar e apresentar uma nova norma de transferência. Passa ano e entra ano e todo acordo coletivo tem a mesma redação. Nós nos comprometemos a entregar uma nova norma, né? E eu acho que, não sei se a Nacional já entrou com alguma ação judicial especificamente para isso, e se já entrou, como é que está essa ação? Imagino que já deve ter entrado, né, com essa ação, porque não dá mais para aguentar, botar no acordo coletivo de novo, que a gente vai aguardar a Embrapa, analisar e apresentar futuramente uma norma de transferência. Antônio Guedes. Próximo, Valdemir. Cerrados. Bom dia, o seu nome é Paulo, né? Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aqui que estão no salão e a todos também que estão acompanhando a gente, né? Pelo Facebook ou outras mídias. Eu quero acrescentar a minha situação nessa questão de tentativa de mudança de local de trabalho, no caso de unidade, aos companheiros que tiveram a coragem de gravar um vídeo desse, porque certamente teria outras pessoas para ser registrada a história deles e colocar aqui, mas alguns preferem não fazer isso, né? Eu quero dizer o seguinte: eu sou relativamente novo no Embrapa, comparado com alguns colegas que estão aqui, está há mais tempo, né? Eu entrei dia 23 do 3 de 2009, e nesse mesmo ano, em agosto, lá em Planaltina, que eu trabalho aqui em Embrapa Cerrados, a irmã da minha esposa teve um acidente automobilístico, que morreu ela e uma pessoa que era amiga da filha dela, que estava junto no carro. E aí foi aquele desastre todo lá, né? Então, a minha esposa teve depressão profunda e ocorreu que, durante um ano, ela não viveu, ela vegetou.
E eu acabei levando depois, já em 2010, no segundo semestre de 2010, eu levei ela para morar com os pais lá em Irecê, na Bahia, para que ficasse lá com os familiares, porque na época nós tínhamos duas crianças, e daquele jeito que ela estava, ela ia acabar morrendo. E ela morrendo, naquele momento, ia ficar eu com 2 crianças sozinho com as 2 crianças, né? Então ela foi para lá. Eu tentei uma estrutura lá para ela trabalhar e tal, uma vez que não dava para ter um emprego lá de cara, né? Então, as coisas começaram a andar, né, no sentido da melhora e tal. E eu chegando lá, descobri que tinha um projeto da Embrapa lá, com o pessoal da Embrapa Algodão. Então, na época, eu consegui ainda ficar 6 meses lá, na época que o doutor Napoleão Esberardi, já falecido, era o presidente daquela unidade. Me tratou bem, às vezes que eu liguei para ele, prontamente ele colocou à disposição que se eu conseguisse a liberação, eu poderia ficar lá trabalhando com a minha família, tranquilamente, né? Lamentei muito a morte dele quando me informaram que ele tinha falecido, pela forma que ele me tratou, pela forma que quando eu ligava lá, a secretária passava diretamente para ele, ele nunca me viu pessoalmente, mas tinha uma tremenda atenção. Sou grato por esse tempo que eu fiquei lá, mas aí não consegui aqui na Cerrado, com o chefe na época, que foi junto à DE, tentou e falou, Antônio, não libera, está assim, está assado. Tentei todas as formas de transferências possíveis para estar lá e não consegui. Então, e aí foi protelando essa situação, me permito só mais um pouquinho concluir. Aí logo depois, já em 2014, então a minha esposa ela foi diagnosticada com câncer. E aí começou a loucura, porque assim que ela foi informada que estava com câncer, porque ela era problema de tireoide, quando fez a cirurgia, retirou ela o tumor e fez a biópsia, deu câncer. Então começou aquela loucura, ela naquela situação, porque quem está com câncer, seja lá ele qual for, pensa só uma coisa, que os dias de vida são curtos. E foi aquela loucura. E como é que eu podia sair daqui se é com o meu trabalho e com o nosso plano de saúde, que eu defendo com unhas e dentes, que poderia cuidar dela? Então eu fiz isso, não fui para lá, cuidei dela, hoje ela está sarada, mas hoje eu não tenho uma família. Hoje eu estou casado ainda, porque ela, naquela época, né, no calor da dificuldade, no calor da doença, ela falou, eu preciso da companhia. Se você não quer vir para cá, é porque você tem outra mulher aí, é porque você tem outra pessoa, e não era nada disso. Mas eu não culpo ela, porque quem está com a situação igual ela esteve, ou se fosse eu no lugar dela, talvez eu faria a mesma coisa. Então, eu cuidei dela, os filhos sabem do cuidado que eu tive com ela, e ainda tenho, mas hoje, embora casado, a gente não mora mais junto, por causa desse racha que teve nesse momento. Então, assim, eu quero só acrescentar a minha história a esses outros colegas para dizer que falta vontade, porque na minha unidade eu falo, não vou citar pessoas para não ser leviando com A, com B ou com C, mas teve pessoas que anoiteceu e não amanheceu, como diz, né? E a minha situação não resolveu. Então, nunca deixei de trabalhar lá, fazer minhas obrigações, nunca tratei ninguém mal, mesmo durante todos esses problemas todos que eu passei, nunca fui grosseiro com ninguém, quer dizer, o sorriso é dos outros, né? O problema é meu. Então, mas assim, eu quero acrescentar o meu testemunho, o meu depoimento a essa situação e pedir uma solução por parte de quem tem autoridade, porque às vezes outras coisas mais banais faz um esforço tremendo para resolver e coisas como essas aqui, que são determinantes para o bem trabalhar, né, de cada um dos servidores dentro dessa empresa, não é feito às vezes. É isso. Valdemir, pelo menos assim você fica quieto. Não, o outro. Você é o próximo. Se ele quiser Sinop. falar, pode ceder o lugar. Sinop. Quer falar? Bom dia, pessoal. Valdemir Rodrigues, repetindo o calado de novo, né? Que esse calado, de repente, pode conseguir alguma coisa. Que muitos sabem falar no Embrapa Cerrado. Eu não sei o que calado quer. Aí, aproveitando isso aí, queria falar para vocês, pessoal, né? Dar parabéns pela iniciativa, viu, Paulo? Desse grupo, desse trabalho. Parabéns pelos expositores. Parabéns por esse amigo Guedes, né? Que eu pude acompanhar, mas não sabia que era tão grave essa situação assim como foi, né? Então, foi desenrolar. Muito triste. E queria comentar sobre essa imagem, né? Que, pra falar a verdade para vocês, pessoal, eu estou assim, chorando ultimamente. Tem motivo para chorar. Na verdade, são vários motivos, né? Então, são muitas expressões, muitas coisas, né? E analisando essa imagem aí, fico pensando, né? Então, como é triste essa situação.
E queria colocar aqui algumas palavras, né, assim, até graves. Até que está perigoso de acontecer novamente, né? Não sei se pode ser para o bem ou para o mal. Tinha conhecimento no Embrapa Cerrados, né? Como eu falei ontem, alguns não ouviram, entrei lá 19 de 6 de 89. Tinha uma questão de tradição, falava-se coronelalismo, os coronelismos, né? E talvez essas pessoas ainda deixem um pouco de marca, né? Talvez não só na nossa unidade, Embrapa Cerrados, mas também em outras unidades, né? Pensando nessas questões aí, de todos os locais, né? Eu cheguei a escrever aqui de falar que realmente isso é um absurdo, isso é uma covardia, né? Umas palavras de começar a colocar. Na Embrapa Cerrados, né, tem um espaço próximo ao PBX, o cafezinho, com fotos de todos os empregados lá. E fala assim, que aqui está o nosso maior patrimônio. Eu acho que nosso patrimônio tem que ser valorizado, muito valorizado. Foi colocado as questões, não serão respostas ainda em relação à atuação do sindicato, viu, Nilson? Mas eu também quero saber isso aí. Eu tenho certeza, né, que, por exemplo, falou-se aqui hoje que não tinha conhecimento, uma coisa importante, falei com algumas pessoas que realmente está sendo um grande aprendizado esse seminário, é que o presidente da Crede Embrapa tem que devolver valor. Presidentes de outras instituições, né, que estão aí no momento, não tem que devolver. Então, acho que tem que fazer um melhor e um maior trabalho. Eu acho que o senhor Garcia, que talvez não está aqui no momento, né, mas que pode ver esse vídeo, eu acho que ele tinha que realmente visitar as sessões sindicais, tanto da Embrapa como da Cordevasf, realmente verificar e observar essas situações. Além dessa palavra covardia, eu coloquei aqui a questão eu coloquei ser humano. Tem comentado com algumas pessoas e alguns têm falado, realmente a pessoa não tem que ser humano nessa hora. Então, falta realmente humanidade entre as pessoas. E lembrei de falar o nome aqui de uma pessoa que as pessoas têm comentado muito sobre ele, que é o que está nas séries hoje, é o Pérez, José Roberto Rodrigues Pérez. Fala-se de uma pessoa humana, né? Então, acho que Pérez, né, acho que como suas influências, a gente tem conhecimento das situações, né, da influência das pessoas, né, onde eles estão, acho que deveria fazer isso, né, ter essa influência. Eu notei algumas coisas aqui, assim, importantes, né, no momento, por exemplo, emprestar esse patrimônio para uma unidade seria uma saída, viu, Nilson? Acho que o sindicato deveria intermediar isso aí. Eu coloquei ceder, né, por exemplo, tem conhecimento que tem colegas que trabalham tanto no Ministério da Agricultura, que tem em alguns estados, por exemplo, Tocantins, onde eu já estive, né, conversando com algumas pessoas da própria Palmas. Eu coloquei aqui também política, né? Acho que deveríamos procurar essas pessoas. Somos eleitores, vamos escolher o nosso presidente próximo domingo, e acho que devemos procurar quem de direito, né? Por exemplo, eu tenho uma foto com a Leila, com muito orgulho, tá? Com a Leila do vôlei, né? Com muito orgulho, tem uma foto no perfil de Facebook, com a Leila do vôlei. Como também tem de um professor, Reinaldo Domingos. 2 perfis, e para mim é uma satisfação muito grande. Só colocando aqui questão para a diretoria do sindicato mais uma vez, além da assessoria jurídica, né, do Flávio, eu coloquei aqui social, que talvez não está, né, por exemplo, tem diretoria social, não está, quase certeza que não está participando daquele evento, tem de comunicação, acho que, na minha opinião, deveria ter social, né, que é uma parte social, relações institucionais, seria questão de parcerias, né, para tentar, local como, por exemplo, Algodão, né, que tem campo experimental na Bahia, né, que tivesse em outros locais, no Goiás, São Paulo, e assim que desse oportunidade, né, até que as pessoas não fossem transferidas definitivamente, como colocou o Luiz aqui, mas que realmente fossem emprestadas, cedidas, ao invés de chegar nesse ponto, esse agravamento da saúde. Desculpa tomar esse minuto, muito obrigado. Pode responder. Ali, respondendo, então, o Heraldo, ali do Pará, Embrapa Oriental, dizendo que até a Embrapa Oriental é a 4ª unidade que tem mais pedido de transferências. Até ele me respondeu, nesse panfleto tem um erro ali, ó, em vez de ser vaga, é pedido de transferência, né, pessoal, ali na... Então, ele falou também aí da assessoria jurídica, a gente não tem, é um grupo informal, né, a gente não incentiva também o pessoal entrar, eu mesmo sou formado em Direito, sei que um processo tem um desgaste, quem não está preparado para um desgaste não entra nessa, e tem outra, a gente acredita na empresa que a gente está, que a gente consegue solucionar, e agora o Simpaf abraçando a causa aí,
e, com certeza, a gente vai conseguir êxito. E quem assessora nós do sindicato, quem está sempre atuante lá é o Nilson. Até por lá que a gente se conheceu e ele me convidou aqui, né? Ele viu que esse grupo é atuante. Mas é um grupo informal, a gente tem cuidado com o logotipo da marca, tem o guardião da marca, né? A gente não usa muito o emblema, só o nome, né? Então, a gente tem esse cuidado aí também. Tá certo? Só eu responder para o Heraldo, nós estamos cobrando na mesa, e fora da mesa eu tenho cobrado, desde a época do Júlio, quando era suplente do Escaramelo, tá? E o Júlio, na época, entrou, aí a Justiça do Trabalho dá aquela velha desculpa, né? Prerrogativa da empresa. E não depende só não vou defender GGP agora, né? Que é a nova sigla. Não sou advogado de ninguém, não vou defender, não. Mas essa norma ela é tão complexa que vai para o jurídico, volta, não sei o quê. A do Gustavo, ela foi parada no jurídico. E uma questão política também, porque eles não queriam, né, perder a rédea da coisa. Então, tem que passar sempre pela DE. E no esquema que ele criou, não passava pela DE. Era só triangulação ali, permitia até a triangulação. Mas era só entre empregados e chefia. Tá? Mas a gente vai continuar cobrando, sim. Tem que ter uma norma, que a norma de 2006 não dá mais. Próximo bloco, Valdemir Menezes. Agora você fica quieto. E o próximo é o Francisco de Penedo. Bom dia, pessoal. Eu sou de Sinop, uma cidade maravilhosa. Não sei por que tanta gente quer ser transferido. E... deve ser, que eu acho muito linda. Agora, se der 25%, ninguém quer sair de lá, né? É uma questão pessoal. Nós fomos a Embrapa, lá Sinop, a que mais transferiu, acredito, de todas as Embrapas que compõem o complexo Embrapa. Está fazendo aqui por alto, nós temos 18 transferências. Nos últimos anos, foram transferidos quase 6 funcionários. Né? 2 por doença, né? Outros foram os convidados para vir para a diretoria. E tivemos 2 casos de justiça, né? Que a esposa foi transferida, trabalhava em outra empresa, mas do governo. E aí não quiseram dar, e ele simplesmente ficou calado, entrou na justiça, só veio a intimação e ele já foi embora. E outro caso de uma mãe que estava doente, né, não tinha quem cuidasse, era do Pará, e ele conseguiu também, na justiça, a Embrapa negou até o final. Né, a justiça mandando, e aí ele conseguiu, no último, apagar das luzes, mas foi. E tivemos 2 demissões, porque não conseguiram, 2 jovens queriam voltar para o seu local de origem, e eles pediram demissões. Né? Então, pessoal, nós temos 21 pedidos, que está aqui no Facebook, mas acho que tem mais. Né? Nós temos que olhar além das doenças, além do querer, porque nós somos regidos, né, comandados por pessoas que não entendem de gente, entendem de plantas, entendem de animal, entendem de máquinas, né? Nós não temos um recursos humanos dentro da empresa. São pesquisadores, gente. Né? Eles não entendem o que a tua dor, eles não sabem o que é isso. Né? Eles entendem de planta, entendem de doença da planta, entendem quando uma máquina quebra, né? Entendem quando um animal está doente, porque eles estudaram para isso. Então, muitas vezes, o chefe, que nem o nosso chefe, ele é o que mais fez transferência dentro desses 10 anos da empresa. Porque ele ainda tem uma sensibilidade, né? Ele é um pouco mais sensível. Então, chega um tempo que ele não pode mais abrir as portas. Porque já foram 20, 18, fora as 2 demissões. E nós somos de um quadro de quase 80 funcionários. É isso, Almir? Imagina. Já saíram quase 20, estão mais 20 querendo sair. Então, fecha as portas. Nós estamos com déficit de funcionários de campo quase 100%. De 8, nós estamos 2 trabalhando. Né? O resto tudo por adoecimento mental no ambiente de trabalho. Porque estão fazendo muito mais do que podem. Né? Estão fazendo muito mais do que podem e, às vezes, muito mais coisas do que eles são capazes de fazer. Isso com a família querendo ir embora, o filho chorando pelos avós. Imagina esse pessoal trabalhando. Graças a Deus que não tem tantos acidentes no trabalho, né? Mas o físico, o mental, isso está apodrecendo. Tá ok? Isso era o que eu queria dizer para vocês, que
que apesar de sermos o líder em pedir transferência, nós fomos, acho que talvez, o que mais transferimos nesse país da Embrapa. Porque se for fazer tudo o que os funcionários querem, né, dando assim, transferir esse pessoal todo, como é que a Embrapa fica? É isso que o gestor está cuidando. Muitas vezes é por falta de amor mesmo ao próximo. Nós sabemos disso. É por falta de amor mesmo ao próximo. Então, pessoal, o que nós temos que fazer é ver essa política de recursos humanos da empresa, que às vezes o chefe meu quer, mas o teu não quer receber. Estou nem aí para o que a pessoa está fazendo. E já teve reunião de chefe, que já eu soube, que discutiram isso, e ninguém quer transferir ninguém do seu para outro, não, nem o outro quer receber. E aí? Como é que fica? E não adianta fazer triangulação, não adianta mudar normas que não vai receber, papel não resolve. O que resolve é o coração do ser humano. É ele achar e se pôr no lugar daquele que quer ser transferido. É absorver um pouco daquilo que o outro está passando. E existe uma barreira muito grande entre um e outro. Ok? Obrigado. Ontem eu nem usei nem 2 minutos, rapaz. Pessoal, vamos respeitar o tempo que a gente está com o palestrante do próximo ali esperando, tá? Francisco Penedo. Bom dia, companheiro. Inicialmente, parabenizá-lo, né, pela iniciativa, é muito importante isso. E o meu caso é mais um depoimento também, que eu passei por esse processo. A gente sofre muito com isso, né? E, graças a Deus, o meu deu certo, mas foram 11 meses de martírio, né? E o sofrimento é muito grande. Isso acontece na Codevasf também, né? Então, assim, é mais reforçar e dar esse depoimento para que os colegas se empenhem nesse processo, né? A gente precisa muito do empenho dos colegas para que a gente possa resolver essa questão, ok? Vou encaminhar o abaixo-assinado também para o Codevasf também, para ajudar nós. Noé. Bom, pessoal, eu também vou fazer um relato assim. Eu acho que praticamente daqui eu devo ser o mais novo de casa. Eu tenho 4 anos e meio, praticamente. Eu fui chamado faltando 3 semanas para acabar o concurso. E assim, no meu caso específico, eu vou relatar porque é preocupante no caso da Embrapa. Assim, entendo que aqui boa parte das coisas que são levantadas são questões pessoais, familiares. Eu não vou entrar no mérito de dizer se é certo ou errado, não cabe a gente julgar do outro. Mas assim, eu vou trazer o meu caso para vocês visualizarem como a Embrapa ela é complexa até de gestão. Sou analista, doutor em nanotecnologia, fui chamado lá para a Embrapa Suínos e Aves. Já estou há 4 anos e meio e eu pergunto para vocês, existe nano lá? Não, eu fui contratado para iniciar a área. Existe investimento em nano? Não. E aí, nesse interim, eu já fui convidado por várias unidades que já possuíam nanotecnologia estruturada, porque eles precisam de recurso humano capacitado para a execução de atividades. E aí eu pergunto, qual é a posição, no caso, quando uma chefia de uma unidade que possui estrutura solicita um funcionário que vai atender às demandas, pensando agora na Embrapa como um todo, e não na Embrapa segmentada, porque, infelizmente, essa é a nossa realidade hoje. E como é que fica isso? Porque, por exemplo, sempre o que eu ouvi de todos os convites que eu tive, que eu aceitei, a resposta foi, ele não, qualquer um outro, mas ele não sai daqui. Então, tipo assim, isso é planejamento... Pior, para vocês verem, né? Tipo, fui reduzido a isso, tipo... Mas, assim, aí é esse tipo de reflexão que a gente fica pensando assim, se para o lado... digamos assim, profissional, porque inclusive os convites que eu recebi, pessoal, para vocês terem noção, tipo, eu recebi de Fortaleza mais recente, mas tipo, que é onde eu sou, né, de origem. Até então, todos os outros que eu tinha aceitado eram para regiões que eu via só crescimento profissional, oportunidade de trabalho, oportunidade de crescimento, enfim. Não necessariamente para resolver problemas pessoais, assim. Claro, em parte resolveria algumas questões, mas não era, de fato, o que fez eu aceitar ou não. É querer trabalhar. Aí eu pergunto para vocês, não tem estrutura de nano. Aí vocês perguntam, o que é que você faz? Ajuda a catar cocô de galinha, carregar frango, tocar porco em baia, fazer biomol no laboratório, análise cromatográfica. Então, assim, eu sou aquele, o bombril, né, o Severino, faz tudo. Até trabalho de escritório se precisa, tipo, fazer as etiquetas. Então, assim... aí eu pergunto para vocês, justifica pagar um analista doutor para manter uma unidade simplesmente porque daqui ele não sai ou porque
e sem querer investir nas áreas que deveria ser investido, aí vocês dizem, então não tem projeto em Nano? Tem, eu tenho 5 projetos em Nano, que eu sou vinculado, que eu não consigo fazer as atividades, mas é como se a preocupação fosse, quem vai ter que responder no CIGP é ele, então ele que se foda, né? Tipo, é literalmente isso. Filma! Eu sou bem pragmático com relação às coisas, então assim, essa é a realidade, né? Só que é triste, é tanto que quando veio a história da reformulação da Embrapa, que tinha aquela questão lá de redistribuição por competências e tal, eu fiquei pensando, olha, finalmente eu ouvi alguma coisa que talvez possa influenciar, digamos, nessa questão de transferência realmente do ponto de vista técnico. Porque quando você pega a norma de transferência, ela é clara. Quando é de interesse da Embrapa, ela pode ocorrer a qualquer momento, quando quer que seja. Só que hoje o que acontece? Eles dão a prerrogativa para as chefias. E aí entra aquela discussão também. O bom funcionário é prejudicado. Se eu fosse, talvez, uma sarna e cruzasse meus braços e dissesse, eu sou doutor, eu não vou carregar frango. Se passasse o dia inteiro lá de braço cruzado, talvez eu já tivesse conseguido, né, a transferência. Né? Então era mais isso, é trazer essa discussão que o problema ele é bem mais amplo do que a gente imagina, porque quando é uma coisa que é meramente técnica, como é o meu caso, a minha transferência, eu quero só poder trabalhar, meu povo, porque é ruim você ser contratado para uma área, está no seu contrato de trabalho, uma área de atuação que você não tem condição de atuação por falta de investimento, por falta de todo tipo de coisa. Então, eu queria só deixar esse relato aí. Obrigado. Cenagem, gado de leite, instrumentação... Tem outra aí que não quer também, eu só aceito. Não, Sinop é a única unidade que eles aceitam. Tá, pessoal, nesse bloco não teve pergunta, só vou... Valdemir, cadê o Valdemir? Ah, tá quietinho agora, né? O grupo do Facebook ele só não é maior porque eu já conversei com algumas pessoas, eles têm medo da exposição, eles têm medo de retaliação. Então, o pessoal, às vezes, quer colocar lá, mas não coloca, tá? Vamos para o último bloco, Ademar, Londrina. O pessoal não concorde. Não concorde, é bem isso. A gente tem que fazer a discórdia lá. Bom, Paulo, parabéns pelo teu trabalho. Eu queria dizer que, realmente, eu acompanhei o lançamento da Sinop, da Embrapa Sinop, que a diretora era de Londrina, o chefe-geral foi de Londrina, alguns supervisores foram de Londrina, e eles tiveram chamava-se pecúnia, não sei como mudou o nome, né? Então, talvez é isso que falte para alguém ir para lá. Agora, de repente, terminou isso aí, né? Depois, parece que 5 anos, aí o pessoal quer voltar, aí complica toda a situação. Esse voltar é muito complicado dentro da Embrapa, porque também eu vejo uma situação lá, dentro da Embrapa que eu trabalho, é o seguinte, dependendo de quem consegue fácil. A filha de um chefe administrativo passou num concurso para o Pará. O Pará, o Amapá, ou coisa parecida. Eu não sei se nem terminou a carência do concurso dela ou não, ela veio transferida junto ao pai. Mas foi rapidíssimo. Está lá. Tá? Não vou falar o nome, tudo bem. Tem também na minha unidade um caso que não saiu aqui, não vai sair, porque a pessoa muito prefere, é gente boa demais. Ele também é pesquisador, a esposa dele passou para pesquisador em outra unidade da Embrapa, tá? Ela, como tinha uma filha de 12 anos que estudava lá na cidade, ela deixou a filha estudando com o pai, com os empregados, etc, etc. Pediu transferência, assim que terminou a carência do prazo, o dia em que foi falado para ela, na mesa do chefe geral da unidade em que ela estava, que não iria sair a transferência dela para junto com o marido e a filha, ela teve um AVC na hora, correto? Acho que vocês não estão sabendo disso, tá? Ela teve um AVC, ela ficou parada em torno de um ano e pouco, logicamente que ela voltou para a cidade do marido fazer o tratamento, que Londrina, a cidade, tem muitos recursos, ficou lá, e o nosso amigo, ele anda no pátio, na hora do almoço, com a cabeça baixa, numa aparente depressão, que se você tocar no assunto, ele chora. Está entendendo? O drama que é a situação. Então, eu falo para você, Paulo, é muito bonito o teu trabalho, mas se não tiver a boa vontade, como teve aquela boa vontade lá de transferir a filha junto do pai, que faça também aquilo ali. Eu tenho foto dessa daí, e eu fico longe da minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos, eu fico longe dela só durante o dia.
E eu até pedi para os meus colegas, tem colega que gosta mais de viajar, eu trabalho num setor que viaja até razoável, fala, viaja no meu lugar, pode? Não pode. Quando não, eu tenho problema em casa quando eu estou viajando a trabalho, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Você imagina quem fica meses fora, longe da família, né? Então, eu tenho foto dessa daí, que também me comove ver uma foto daquela ali, né? Agora, o trabalho é muito grande, e na Embrapa fala-se muito em qualidade de vida. Esse é um investimento que não custaria nada para a empresa, ao menos boa vontade, só boa vontade bastaria para resolver esse problema. Tá? Obrigado. Aqui, ó, seu crachá. Silvestre Parnaíba. E o último, a Andréia. A Embrapa, ela tem um programa de desenvolvimento de clima organizacional. Era bom a cada unidade verificar se dentro desse programa está sendo trabalhado ou como está sendo trabalhado esses 2 problemas, assédio moral e esse problema de transferência. Porque a gente, ao viés desse clima organizacional, a gente vê muito mais problemas, né, do que realmente um clima de paz nas unidades. Os gestores da Embrapa também, ele empurra o empregado a procurar a justiça. Vimos ontem o caso de insalubridade. Então, Paulo e Nilson, eu gostaria de perguntar se cabe denúncia sobre transferências, que já foi dito aqui, que o amigo, se for o amigo, consegue, se não for amigo, não consegue. Ou por intervenção de político. Então, eu gostaria de saber se pode haver denúncia, se a norma que está contempla tudo, esses atos, ou se onde pode ser feita uma denúncia ou como pode ser. Infelizmente. Aqui, ó, seu crachá. Andréia. Bom dia, mesa, Paulo. Foi comunicada da página por um colega, que é do Rio Grande do Sul, amigaço meu, de churrasco. Não vou falar o nome porque é antiético, normal. Então, assim, eu também sou do Rio Grande do Sul. E quando eu fui chamada, não foi me dito que eu podia não aceitar. Eu aceitei, porque, trabalhar na Embrapa, gente, é de outro mundo. Tá? E é muito bom. Eu adoro o que eu faço. E, diferentemente de ti, eu faço o que eu tenho a formação. Mas com a estrutura que eu tenho, porque fui chamada para isso, mas não desenvolvo como analista, por uma questão política de lá, ponto. Mas eu vou falar uma outra coisa que é importante. Saí do Rio Grande do Sul, passei 8 meses viajando todo final de semana, e eu tive uma dívida de 17 mil reais no final daquele ano, pois eu tinha um filho de 6 anos em Porto Alegre. Meu marido, Petrobras, conseguiu a transferência. Ótimo! Por quê? Petrobras não é nacional? Embrapa é nacional. E aí ele veio, está morando e trabalhando bem perto de casa, e a gente está em Seropédica. É o melhor lugar do mundo? Não é Porto Alegre, com certeza. Mas aí eu te faço uma pergunta. Tu fizeste, ou o sindicato, um levantamento de quantas vagas ociosas estão nas unidades? Pois sei que na minha unidade havia um número. E esse número está sendo preenchido com transferências, com triangulações, com trocas, com isso, com aquilo, e o pessoal tem ficado feliz. Então, eu te sugiro o seguinte, pergunte à Embrapa quantas vagas há em cada unidade e sentem na mesa nós, sindicatos, para fazermos essas distribuições de 3%. Pois então, teremos um indicativo de solução para quaisquer casos. Uma coisa importante, quem tem um concurso feito tem prerrogativa de levar esposo e esposa.
Se isso não está sendo obedecido e tem que ser judicializado, que nós, sindicatos, possamos fazer essa intermediação. Certo? Então, esta é a minha colocação. Tá ali do Silvestre de Parnaíba, né? Não sei. Ele falou que se cabe denúncia, né? Eu acho que primeiro passo a gente tem que ir por frente, né? Pela porta da frente, tentar aí uma norma e daí sim, depois disso, não sei se o Nilson concorda comigo, essa questão de um amigo consegue e o meu não tão amigo não, talvez até caiba. Mas eu acredito que não. Nós temos que o número é pequeno, 3%, acho que a gente consegue, aí, com a ajuda do sindicato, aí, resolver, pelo menos, boa parte disso. Da Andréia, essa vaga ociosa aí tem que ser um trabalho, a gente não tem dados, né? A gente é um grupo informal, como eu já falei, então, esse dado que se tem vaga aberta ou não, a gente não tem, né? E a questão da lei também lá, a Petrobras ela é de economia mista, né? Ela é diferente é 100% público, mas... O que eu posso dizer, eu vou catedrática. A lei já está com o sindicato. São vários sindicatos dentro de uma mesma empresa, dentro de uma mesma unidade. É incrível como eles conseguem se organizar em diferentes centrais sindicais. Mas isso já está claro. Eu passei no concurso. Eu sou federal, ele é federal. Ele vai junto. Sim. Demorou, porque ele queria naquele local, daquela forma. Ele conseguiu. O que eu posso te falar é que a gente é elitista, né? E esse também, só que a economia mista. Mas o estatutário ele tem na 8.112, artigo 36, se não me engano, a remoção. Lá na remoção está lá, fala sobre acompanhar o cônjuge, acompanhar tal. E é o que parece que o Gustavo Guzmão, né? Estava fazendo em cima dessa lei 8.112, e principalmente esse artigo 36, aí, que fala que alguns casos ali, com certeza o caso do Ingo ali, ia estar resolvido. Ele passou na matéria do Paraná, vai seguir lá, vai ficar vendendo imóvel e tal, complicado, né? Então, mas já da Petrobras eu não tenho conhecimento, não. Beleza. Então, agradecer ao Paulo, veio tão longe, usando o banco de horas para dividir com a gente. Esse material, pessoal, vai chegar na DE, com toda certeza. Os depoimentos que os colegas fizeram aqui, bastante emotivos, né? A gente vê que a situação é séria. Às vezes, a gente narrando para a diretora, ela não sente a questão do sentimento, né? Talvez com esses vídeos, com esse material que foi produzido aqui hoje, vamos ver se sensibiliza, pelo menos, para soltar uma norma, né? Para a gente, porque realmente estão destruindo famílias. E aí, como o doutor Maurício fala, que o maior patrimônio é o trabalhador, então nós temos que preservar esse patrimônio. E não está acontecendo isso. Então, enquanto eu estiver ainda à frente da pasta, eu vou trabalhar, vou cobrar, amanhã nós temos rodada, vou cobrar de novo, doutor Nilson, uma norma, mas que não seja uma norma inócua, né? Seja alguma coisa que contemple que se use, né? Porque hoje o que a gente vê é exatamente isso. Eu acompanhei um caso que o marido da esposa era juiz, ele foi para Palmas e ela queria ir, disseram que não, que na Embrapa não tem isso, da esposa acompanhar. E acabou que depois ela acabou conseguindo, né? Mas a gente sabe de casos aí que a pessoa foi convidada para integrar na chefia do Maurício e em seguida a esposa também era da Embrapa, veio para Brasília. Então são casos e casos, né? Então, Paulo, muito obrigado pelo seu trabalho e vamos continuar firme nisso aí. Agora, mais do que nunca, a gente tem um vasto material para entregar lá, tá? Obrigadão.